Sejam muito bem-vindos ao Chapa Quente, aquele programa que você já não consegue ficar sem, porque ele é o melhor programa, que tem de tudo, tem hambúrguer, tem conversa. Humildemente, eu acho que é o melhor programa. Olha, Pedro, eu não vou nem te julgar pelo que você falou. Se você disse que, você é humilde, ok, né? Então, exatamente, você não vai me julgar também, porque só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Não julgueis, como eu digo todas as horas. É só isso que eu digo. Não tem essa. Não julgueis. Ah, tá bom então. Mas eu acho que não tem gente que concorda com você não, viu? Você acha que eu não tô fazendo uma aplicação correta do texto bíblico? Eu acho que não. Até porque, sabe quem falou disso? Quem? Márcio Alonso falou aqui hoje Olha. no Chapa Quente sobre não julgueis. A gente pode julgar? Como que a gente deve julgar? E o Pedro, ele tá se fazendo de besta, porque ele já viu, ele concordou com tudo que o pastor falou. Você vai ver, essa conversa foi sensacional. Aí o pessoal pode assistir até o final pra ver mesmo, né? E alguém com autoridade pra falar no assunto, né? Exatamente. Professor do JMC, pastorzão. Qual que é o que mais ele tem no currículo dele? Eu vou contar aqui pra vocês. Apesar de ser extenso, eu vou dar aqui aquela reduzida pra você não ficar entediado de tanta coisa que esse cara tem no currículo. Ó, ele é bacharel em Direito, ele é bacharel em Música Sacra, olha só quanta coisa. Nossa, legal. E ele é bacharel em Teologia. Além disso, ele é mestre em Exegese. Todo mundo fala que a aula dele é sensacional e você vai ter uma palhinha do tipo de aula que ele dá Nós agora. tivemos uma aula, né, Letícia? Nós tivemos uma aula, com certeza. A gente aprendeu o que é julgar na Bíblia. Você quer aprender também? Então você tem que participar dessa conversa com um baita de um hambúrguer da El Black Burger, lá da rua Armando Penteado 44. Isso, como eu digo, a melhor rua pra você abrir um salão de cabeleireiros. Armando Penteado vai lá e come hambúrguer do El Black. E agora, vamos pro nosso papo, porque a chapa, Letícia, já está esquentando. Ó. Estamos aqui de novo no nosso Chapa Quente, programa mais querido do Brasil, com certeza, porque ele envolve comida e bom papo, né, Pedro? É, exatamente. E se você já tá falando assim, não, eu não concordo com o que a Letícia falou, história é essa ficar conversando numa hamburgueria, pô, primeiro de tudo, não julgueis. É isso que a gente vai falar hoje, né? Mas antes de tudo, roda a vinheta. Ó, eu vou começar com uma pergunta bem tranquila aqui, que é um texto praticamente, que eu vou dar uns textos bíblicos. Abre a sua Bíblia aí, eu já te desafio aqui na Chapa Quente. É uma conversa, mas não é conversa sem fundamento, né? Aí, ó. Tudo com base bíblica. Ó, como o Senhor relaciona Lucas 6:37, que diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. E Tiago 4:11-12, que diz: irmãos, não falem mal uns dos outros, que quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E aí, como que você relaciona essas duas passagens com essas outras duas? Ó? 1 João 4:1, que diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo. E João 7:24, que diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E mais uma, porque eu coloquei aqui mais uma de brinde. Só pra quem falou que não tem base bíblica. Aqui já Só tem pra quem 5 jogou, passagens já. Deus Tessalonicenses. pode Ixi, Eu quero Pedro. falar sobre isso. 1 Tessalonicenses 5:21, que diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Como que se relaciona todas essas passagens? Pergunta comprida, resposta mais comprida ainda, né? Por favor, não julgue a minha resposta. Mas existe um contexto particular para cada uma dessas passagens e elas não entram em contradição. A Escritura não é contraditória. Amém. Quando nós estamos julgando que existe alguma contradição entre algum texto e outro, nós precisamos entender o contexto de cada um deles para perceber que, na verdade, eles se harmonizam de um modo que pode não estar evidente automaticamente, mas existe uma harmonia. Lembrando que essa controvérsia é antiga, né? Martinho Lutero teve dificuldade para conciliar Tiago com Romanos. O justo viverá pela fé, é pela fé somente, mas aí Tiago fala, cadê as obras? E você deve saber bem, né, esse assunto. Então, até que essa aparente contradição fosse resolvida,
levou-se um tempo até entender os textos dentro de seus respectivos contextos. Então vamos lá. Primeiro, a gente deve lembrar que nós não podemos julgar, e existem textos que vão dizer isso, a gente não deve julgar os nossos irmãos em questões que não são essenciais. Como é que é isso? O texto supremo disso seria Romanos capítulo 14. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta para os irmãos de Roma, e lá tem gente que veio do judaísmo e tem gente que não veio do judaísmo. Quem veio do judaísmo queria seguir a dieta levítica, não comer carne de porco, não comer animais com sangue, guardar as festas religiosas e tudo mais. Quem não veio do judaísmo estava olhando para tudo isso e dizendo: ah, que legal, essa foi uma lei que Deus deu ao povo judeu, mas eu não sou judeu e eu não preciso fazer isso. Só que aí ficava um olhando para o outro e dizendo: ai, que bobinho, ainda fica deixando de comer carne de porco, é tão gostoso. E o outro daqui dizendo: ah, esse impuro que não guarda as festas judaicas. E eles ficavam se julgando por conta de coisas que não eram essenciais. Elas eram sombra daquilo que havia de vir, o apóstolo Paulo diz isso em Colossenses, e uma vez que Cristo cumpriu, Jesus é o Cordeiro Pascal, tá certo? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, toda a lei cerimonial era um aio que servia para nos conduzir para Cristo, a palavra aio ali é o pedagogo, a lei servia para dizer, quando Jesus vier, vocês vão ter olhado para todas essas coisas que estavam no Antigo Testamento e vão perceber que era ele o Messias esperado. Tipo alguma coisa que a gente escuta hoje. Né? Ah, mas tá faltando água no batismo, tá batizando criança. Olha, um... o batismo dá para dizer que não é uma questão essencial, porque nós cremos que pessoas que são batizadas por imersão são nossos irmãos em Cristo. Nós cremos que pessoas que têm uma linha escatológica diferente da nossa são nossos irmãos em Cristo. Então, chega um determinado momento que você diz o que é essencial para que eu considere essa pessoa meu irmão em Cristo ou uma seita. Então, por exemplo, ninguém abre mão de dizer tem que ser só a Escritura. Se você coloca as Escrituras Sagradas mais os escritos da profetisa Ellen White, opa, não deu. Se você coloca as Escrituras Sagradas mais o livro de Mormons de Joseph Smith, não deu. Então ali você traçou uma linha. Aquilo é essencial. A Escritura é essencial. Né? É claro que o fato de ser essencial ou não vai derrubar as barreiras denominacionais, tá certo? Mas a gente conversa, dialoga, vai à igreja dos irmãos, trata-os como irmãos em Cristo quando você tem a divindade de Cristo reconhecida. Esse testemunho de Jeová que vai dizer que Jesus não é Deus, não dá. É uma questão essencial ali. Então você tem alguns parâmetros que definem isso. Mas eu estava pensando aqui, tendo em mente alguma coisa um pouco mais específica, que é mais polêmica. Por exemplo, tatuagem, piercing, a moça cortar o cabelo curto, mulher usar calça comprida, jogar baralho. Né? Você tá entendendo? Você tá vendo? Vai polemizando. E aí então vai ter um irmão que vai dizer assim, olha, o baralho foi inventado no século XIII por um cara que tinha parte com o demônio, então eu não jogo. Aí o outro vai dizer assim, olha, mesmo que tenha sido toda essa história, eu tô jogando para a glória de Deus, por quê? Porque Paulo lá na carta de Corinto diz assim, tudo bem, a carne foi sacrificada aos ídolos, mas é só carne, gente, e foi Deus que fez a carne, come, dá graças a Deus e come. Então, claro, o escândalo ao irmão é um assunto à parte, mas a coisa em si não é problema. Se você está jogando baralho escandalizando alguém, aí o texto de Paulo se aplica. Mas por que eu joguei baralho é um problema? Esta não é uma questão essencial. Então, quando você lê Romanos 14, você percebe isso. Você não deve julgar alguém numa questão que não é essencial. Você tem a sua opinião? Guarda ela para você. E viva de acordo com ela. Se você não viver de acordo com a fé que você tem, é pecado. Romanos 14 vai dizer, né? Que tudo que não provém de fé é pecado. Ok, mas caso contrário, guarde-se para você não julgar. Fala assim, aquela irmã pintou o cabelo de azul. A outra fez uma mecha cor-de-rosa. Isso aí não é para julgar nesses casos. É para tomar cuidado. Claro, vale ter sabedoria, vale pensar muito, refletir muito a respeito dessas coisas, refletir o que passa no seu coração para você querer usar isso. Às vezes você só quer causar mesmo, às vezes você só quer mostrar sua rebeldia, e aí tem pecado envolvido. Claro, né, vamos olhar tudo isso com moderação. Depois, então não pode julgar em matérias não essenciais. Na Escritura, isso se refletia no caso de Paulo, lá no contexto de Romanos, em festas judaicas, em comida judaica, em outras coisas do tipo. Hoje em dia tem todas essas aplicações que nós mencionamos. Depois tem um outro sentido em que você também não deve julgar, que é julgar achando que você é um juiz supremo de todas as coisas e uma pessoa infalível.
Isso é um julgamento que pressupõe a sua arrogância. E aí então você vai ter o texto que você leu aqui, o primeiro dele, né? Deles, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e tal. Lucas 6,37 é um paralelo da passagem de Mateus capítulo 7, onde Jesus fala lá no Sermão do Monte, que é para primeiro você tirar a trave do teu olho antes de julgar, não é? O argueiro no olho do irmão. O argueiro é um pedacinho de pau, um arbusto. A trave é uma viga. Uhum. Então Jesus está falando, você tem um pecado enorme e fica apontando o pecado dos outros. Então não faça isso. Mas note, Jesus nunca disse assim, tira a trave do teu olho e nunca mais olhe no olho do teu irmão que tem argueiro. Jesus não falou isso. Uhum. Jesus falou, tira a trave do teu olho, daí você vai enxergar bem para tirar o argueiro dele. Ou seja, tem uma ordem. A Bíblia do pessoal é assim, tira a trave do teu olho e vai pro raio que o parto e me deixa pegar sossegado. Não pode? Não é isso que está escrito lá. Né? Então você não pode julgar com aquela pretensão de estar acima do bem e do mal, com aquela atitude orgulhosa de quem diz assim, isso é problema dele, jamais faria um negócio desse. Quem pensa que está de pé, veja que não cai. Não é nem quem está de pé, é quem pensa que está de pé. Então, esta ideia de julgar como se o que os outros estão fazendo jamais aconteceria comigo, isso também não deve acontecer. Então já são duas coisas onde você vê, de acordo com o contexto de cada uma das muitas passagens que fala sobre não julgar, você vê uma proibição mesmo para não julgar. Primeiro motivo, não é uma matéria essencial de fé. Segundo motivo, eu não parei para refletir que eu também sou humano, também sou falho e também posso cometer meus erros. Eu estou julgando com arrogância. Nesses casos, não julgue. Não julgue. Mas, terceira questão, não julgue temerariamente. Não julgue de modo imprudente. E talvez o exemplo mais forte que a gente tem para ilustrar esse princípio venha do julgamento de Jesus. Os escribas, os fariseus principalmente, estavam querendo arrumar um pretexto para prender Jesus. Isso é muito nítido ao longo do Evangelho de João. E eles mandam os guardas para prender Jesus na festa dos tabernáculos. E lá em capítulo 7 de João, você vai ver que eles mandaram os guardas para prender Jesus, e os guardas chegaram lá, escutaram Jesus falando e voltaram. E eles voltaram e falaram assim, não deu para prender. Ninguém nunca falou que nem esse homem. Não dá. E aí os fariseus falam assim, vocês são também igual essa plebe ignorante, que não sabe nada da lei, e não sei o que e tal. E aí Nicodemos, ele está lá naquele momento, e parece que ele já tem um certo discernimento espiritual, e ele fala em João 7,51, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha que princípio. E Jesus, antes disso, no versículo 24 do capítulo 7, estava dizendo, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Que já está ficando claro que eles estão encaminhando a prisão de Jesus e querendo arrumar um pretexto para prender Jesus. Eles mandaram os guardas para prender Jesus sem acusação. Como é que pode? E aí Nicodemos fala, mas nós não vamos ouvi-lo primeiro? Já vai sair prendendo? Esse tipo de julgamento precipitado, imprudente, temerário, também é proibido. E isso acontece quando você tira conclusões muito rápido. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho uma irmã adotiva, 13 anos mais nova do que eu. Uma moça muito bonita, morena, pele mais escura do que a minha. Minha esposa é bem branquinha, então é fácil ver quando você olha para minha irmã que não é a minha esposa. Minha irmã é bem mais morena, pele mais escura. E aí, minha irmã estava comigo em algum lugar que eu já não lembro mais, e eu encontrei alguém da igreja e a pessoa ficou olhando para mim, olhando para minha irmã assim, e bugou a cabeça da pessoa, né? Essa não é a Priscila, não é a esposa do pastor, o que essa mulher está fazendo? Vamos colocar alguns detalhes que não foram os que aconteceram, mas vamos imaginar agora essa história um pouco mais picante, vamos dizer assim, né? Imagina que eu vou com a minha irmã na 25 de março comprar enxoval para o filho dela. E ela tá grávida, ela mora lá no Paraná, entendeu? Meu cunhado ficou lá para pregar, para cuidar da igreja, meu cunhado é pastor também. E ela veio aqui para comprar enxovalzinho na 25 de março. A minha esposa não pôde nos acompanhar. Vou eu com a minha irmã na 25 de março e ela com aquele barrigão. E aí eu tô andando assim, eu toco na minha irmã assim e tal, e todo mundo... Pastor tava lá na 25 de março comprando enxoval de criança com uma mulher tão bonita. É a família que ele tem no interior. Você entendeu? E aí quando essa história
chega, ela tá enorme. Uhum. Mas ninguém chegou lá para perguntar assim, ô pastor, como é que está? Tudo bem? Ah, é prazer, essa aqui é minha irmã e tal. Aí a pessoa podia até falar, nossa, mas que diferente, né? Uhum. Falar, essa irmã aqui, a gente brinca, né? É irmã de micro-ondas, ela chegou pronta em casa, com 11 dias e tal. Mas a pessoa não quis saber, ela já chegou condenada. Esse é um problema. O julgamento precipitado, né? Até coisa simples da igreja, né? Um irmão que não vai um tempo na igreja, isso aí desviou, isso é apostatou. Aí vai ver o cara. Olha, eu doente. já vi tanta coisa terrível. Eu já vi tanta coisa terrível. Uma irmã que estava namorando e começou a engordar, aí as irmãs já falaram, deve estar tomando anticoncepcional. Nossa, Você gente. olha para, sabe, esse tipo de coisa é terrível. E a língua é ferina. E aí é que está o texto de Tiago, quando ele fala assim, né? Quem é você que julga, que fala mal do seu irmão? Você está julgando a lei. O que é isso? Quando você está descumprindo o mandamento de bem dizer ao invés de mal dizer, quando você resolve falar mal porque você diz, tem que falar mal mesmo, é pecador e tudo mais, você está dizendo, eu não quero saber o que a Bíblia falou sobre promover a paz e o bem entre os irmãos. Esse cara é tão pecador que tanto ele está errado quanto a Bíblia está errada. Eu estou me colocando acima da lei porque tenho que malhar mesmo e tenho que falar. Nessa hora é óbvio que você está descumprindo o texto de Tiago, tá certo? Mas é curioso porque as pessoas gostam de usar esse tipo de coisa para não usar esse raciocínio e acabar interpretando mal talvez o texto mais suscetível à interpretação ruim nesse sentido na Bíblia, que é quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E esse texto é muitíssimo mal interpretado. Tanto que a galera que nem crente usa ele, né? Exato, mas qual é a questão? Aí você vai pegar lá o texto da mulher adulta, ele está em João capítulo 8. E aí você vê que o contexto é a festa dos tabernáculos, do capítulo 7 até o capítulo 9, os fariseus querendo prender Jesus, Jesus dizendo que eles não deveriam julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, eles mandando prender Jesus e o Nicodemos dizendo tem que ouvir o homem antes de prender, e de repente aparece o relato do capítulo 8 de João, da mulher adulta. E aí você vê que João explica direitinho isso, né? Tá dizendo lá o evangelho. Eles estavam fazendo aquilo com o intuito de armar uma cilada contra Jesus. Era uma armadilha. Né? Por que era uma armadilha? Porque a lei de Moisés dizia, se alguém for pego em adultério, tem que apedrejar. Só que todos os judeus eram escravos de Roma naquela época. Então todo judeu, apesar de ser um membro do povo pactual de Deus, era um escravo de Roma. E o escravo de Roma tinha a garantia da sua vida estabelecida por Roma. Então se você matasse alguém que fosse escravo de Roma, você deveria responder aos romanos. Então quando eles trazem uma mulher, curioso, né? 2000 anos já se passaram e não se comete adultério sozinho até hoje, né? Adultério precisa de 2. Cadê o homem? Ele não foi trazido. Por que ele não foi trazido? Porque nunca foi o objetivo daquelas pessoas promoverem a justiça de Deus. Eles queriam pegar Jesus o tempo inteiro. Não era limpar Israel daquele adultério odioso. Era prender Jesus. E eles trazem a mulher e falam assim, e agora Jesus faz o quê? Jesus tem 2 alternativas. Se Jesus diz assim, aplica a lei de Moisés, apedreja. Eles corriam nos romanos falando assim, cara, aí ó, o Jesus aqui mó traíra, meu, tá mandando apedrejar, não pode, pega ele. Então aí os romanos pegavam Jesus, Jesus se queimava. Mas se Jesus fala assim, não pode, ela vai contra a lei de Roma e tal, aí eles corriam nos rabinos lá, nos fariseus, nos escribas e diziam, meu, olha o cara, só porque Roma não deixa, ele tá com medo. Quer dizer, parecia uma situação que não tinha jeito de escapar. Só que isso é maravilhoso, né? Ninguém pega Jesus de jeito, né? Não tem como, né? Essa é uma das coisas mais gostosas de ver. O povo tentando pegar Jesus e ele dá aquelas saídas assim que é... Aí Jesus manda dele... Tapa na cara, assim, né? Entendeu? Jesus fala, enfim, a hipocrisia, né? Exatamente. Isso é bem legal, né? E aí, o que acontece? Jesus vai no âmago da coisa. Ele pega exatamente o texto de Deuteronômio que diz assim, quando tiver algum tipo de execução a ser promovida, os anciãos, que no caso da igreja presbiteriana a gente conhece bem, ancião é a palavra no grego presbítero. Os anciãos que governam, hoje são os presbíteros, vão superintender a execução. E eles vão ser os primeiros a atirar a pedra. E eles vão fazer isso dando a entender que estão exercendo a disciplina de apedrejar adúlteros para a glória de Deus. Aí Jesus fala assim, não tem problema não, a lei de Moisés continua, tá tudo de pé, e quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. A chave tá. O que quer dizer sem pecado? Quer dizer alguém que nunca pecou na vida,
Ou quer dizer, alguém que está coordenando aquele processo de execução de uma adúltera sem dolo no coração. É isso que Jesus quer dizer. Então ele fala, se vocês estão querendo atirar pedra nessa mulher, e essa é uma intenção de vocês justa diante de Deus, para livrar Israel desse adultério, e vocês estão sem pecado para isso, taca pedra. E quem foi o primeiro a desistir de tacar pedra? Quem foram os primeiros a desistir? Os mais velhos. Por quê? Porque a responsabilidade seria deles. Se eles pudessem dizer assim, Israel não pode tolerar esse adultério. Nós precisamos nos livrar dessa corrupção. Nós vamos atirar a pedra nesta mulher falando, fazemos isso para a glória de Deus. Ninguém podia fazer aquilo naquela hora. Porque está claro desde o começo que era uma armadilha contra Jesus. E aí quando Jesus fala assim, cadê os teus acusadores? Eles foram embora? Foram. Foram embora por quê? Porque eles não tinham um processo justo. Um processo imparcial. Eles estavam julgando de maneira tendenciosa. E isso é pecado. Eles estavam julgando sem o desejo de promover a glória de Deus, mas para promover os seus próprios interesses. Então aquele juízo é errado. E aí então Jesus fala, cadê os seus acusadores? Foram embora? Fala. Então, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Outra coisa importante aqui. O verbo condeno ali é o verbo katakrino, que tem a ver com uma decisão judicial. Não quer dizer que Jesus falou assim, não, se ninguém condenou o seu adultério agora, nem é problema mais. Jesus não ia falar isso. Jesus está dizendo, se eles não podem te condenar mediante um processo imparcial, eu não poderei te condenar agora neste processo, porque o seu processo, para usar termos jurídicos, está viciado. Seu processo não é um processo de julgamento imparcial. Mas vai e não peques mais, porque vai que uma hora dessa você está em adultério, aparece alguém com intenção boa para tacar pedra e taca a pedra sem pecado, você vai morrer. Então essa é a questão. Percebe como a passagem é muito mal interpretada? Nossa, né? genial. E aí, quando todo mundo fala assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra, a impressão que dá é que só Jesus poderia atirar aquela pedra. Aí essas pessoas falam, só Deus me julga. Mas, e até pregação a gente escuta com esse sentido, né? Então, e o Deus que julga foi o Deus que escreveu o Deuteronômio e mandou tacar pedra no adúltero. Você está falando que Deus está se contradizendo. Pois é. E aí você fala assim, mas isso é tempo do Antigo Testamento, pastor. No Novo Testamento agora é graça. Você não entendeu nada. Porque a morte mais injusta que tem na Bíblia, onde é que está? Jesus. Está no Novo Testamento. Onde alguém que não fez nada levou a morte mais horrível, sofreu a ira de Deus em sua totalidade sobre ele. Ok? E isso por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Deus não deixou de cobrar pecado nenhum. A questão é que ele cobrou em Cristo. Então, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo são ambos justos. E a ira de Deus se revela no Antigo e no Novo contra o pecado. E a diferença é que no Novo a gente vê essa ira sendo derramada sobre Cristo. E é melhor não abusar. Eita. Ok? O pessoal até brinca, né? Algum lugar, não sei onde que fala, né? Alguma pregação. Pessoal, só Deus pode me julgar. E aí O Paul Washer O Paul Washer fala, você não está com medo, né? Tá com medo de... Exatamente. Então tome Isso cuidado. te deixa aliviado? Exato. Então vamos lá. Então já nem terminamos a resposta da primeira. Então você imagina como é que o papo é grande. Você não pode julgar em questões não essenciais. Você não pode julgar com aquela vaidade, aquele orgulho de dizer, eu não sou igual a você. Você não pode julgar de maneira temerária, de maneira imprudente. Só que, por último, você tem a obrigação de julgar se essas condições não estiverem envolvidas. Aí você está Agora errado se você não julgar. Aí você está errado se você não julgar. Então, tem peneiras? Vamos julgar, tá bom. A gente está ouvindo a outra parte, tá? A gente está sondando o nosso coração, tá? E essa matéria é claramente pecado ou é só opinião humana? Passou nessas peneiras, dali para frente, você é obrigado a julgar. E é por isso que aqui então se aplica o texto de João, por exemplo. Olha lá. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Examina mesmo, seja crítico. Olhe para a Escritura e veja, aquilo que aquele pastor falou é heresia. Você está fazendo um julgamento e é para fazer mesmo. A Bíblia foi dada para você saber o que é certo e o que é errado. Se tudo o que todo mundo falar tiver certo e ninguém tiver nada a ver com isso, cadê a verdade? Né? Esse é um problema sério. Inclusive, o que está sendo falado aqui é para ser posto à prova também, né? Exato. Se você olhar e falar assim, esse pastor falou alguma coisa que a Bíblia não sustenta, você não é obrigado a seguir. Só que tem um outro lado que é complicadíssimo também. Se o que eu falei está na Bíblia, meu amigo, Já era. aí o problema vai ser sério pro seu lado se você não obedecer. Aí a gente que lute. Entendeu? Então essa é a questão, né? Quando você não julga ninguém, você contribui para que o erro se propague, para que as pessoas continuem errando. E essa atitude
já acontecia também nos tempos do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo está bravo com a igreja de Corinto, porque lá tem um homem que está se deitando com a madrasta, a esposa do pai dele. E ele fala assim, vocês não vão fazer nada. E é curioso, porque a igreja se vangloriava de ter muitos dons, tem gente que fala em línguas, tem gente que profetiza e não sei o quê, e o apóstolo Paulo fala assim, vocês são soberbos porque vocês acham que está tudo bem, quando na verdade vocês estão tolerando alguém aí dentro fazendo isso. Tem que expulsar o malfeitor. Paulo exige que a igreja se movimente para julgar, né? Exatamente. Então, e se você ainda está na dúvida, leia o capítulo 6 de 1 Coríntios. Tem 2 irmãos lá que estão com alguma questão mal resolvida entre eles. E eles resolveram levar o assunto ao tribunal secular. Pedir para os juízes públicos decidirem a questão. E o apóstolo Paulo fala assim, gente, vocês não sabiam que os santos vão julgar o mundo? Leia os textos sobre juízo final, você vai perceber. Nós vamos estar sentados com Cristo para julgar o mundo incrédulo. Nós vamos julgar os anjos caídos. Se nós vamos fazer isso na eternidade, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se vocês vão julgar lá, qual juízo é mais sério? Julgar quem está lá para receber a condenação ou julgar as coisas aqui, dentro da igreja, aqui e agora, do que é certo e do que é errado? Quem pode o mais, pode o menos, tá certo? E aí, então Paulo diz, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? E aí Paulo termina dando uma envergonhada nos irmãos. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Ou seja, se tem um lugar no mundo onde você deveria esperar um juízo justo, onde que é? É na igreja. Por quê? Porque nós somos o povo da verdade. Isso já é evidente desde os tempos do Antigo Testamento. 2 prostitutas, 2 filhos, filho de prostituta, desculpe a crueldade do assunto, não dá para saber quem é o pai? Não parece um com o outro, não dá para ir atrás, esse é o filho meu, é o seu, porque parece com o pai, parece com aquele, o filho de prostituta é. É difícil? E 2 prostitutas estão chegando, cada uma com o seu filho, só que uma dormiu em cima do filho e matou. E aí Salomão está lá, e ele recebeu sabedoria dos céus. E ele sonda o coração das 2. Uma está muito preocupada em ficar com seu filhinho, a outra só está com ódio no coração porque o dela morreu e o da outra não. Então ela quer ver o circo pegar fogo. Sondando o coração, com sabedoria de Deus, Salomão descobre quem é a verdadeira mãe. Não é maravilhoso que a sabedoria que veio de Deus resolveu uma questão como essa? No reino, que é o reino de Deus no meio do mundo, a rainha de Sabá não veio de longe para ver essa sabedoria? Se alguém quiser saber como resolve os problemas da vida, te via e aonde hoje? Para a igreja. O que acontece direto como estratégia de evangelização nas igrejas? Já aconteceu muito isso comigo. Pastor, eu tenho um amigo no trabalho, que está enfrentando uma dificuldade enorme e tal. Você não pode dar uns conselhos para ele? Aí a pessoa vem e escuta o que você está falando e fala, que sabedoria, onde é que você aprendeu isso? Aí você fala assim, aprendi isso com Cristo. Aí a pessoa fala, eu quero. Por definição, nós devíamos ser o lugar que sabe julgar o que é certo, julgar o que é errado e estabelecer a verdade de Deus e para fazer isso com beleza. Então, essa é uma obrigação nossa. Nós temos o livro que diz para nós o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom. E, nesse sentido, quando a gente se furta de julgar, aí a gente está pecando. Então, para resumir a resposta, é uma questão essencial da fé ou é uma questão acessória? Se é uma questão acessória, é um espaço para a liberdade cristã. Nós temos um espaço de liberdade cristã. Mas você não é livre para adulterar, você não é livre para mentir, você não é livre para roubar, mas você é livre para pintar o seu cabelo. Você é livre para pintar a sua unha da cor que você quiser. Alguns vão achar que a tatuagem não está correta, outros vão achar que a cor do cabelo não está correta, outros vão achar que a cor da unha não está correta. A gente respeita a opinião dessas pessoas, mas a gente diz, eu não posso me juntar a você em dizer que isso é bíblico, isso está fechado. Fechar, né? Não, se você for até aí, você está evidentemente ultrapassando a fronteira do julgamento. Não posso julgar como que dizendo, nunca faria um negócio desse, como que miserável e tal. Eu tenho que julgar com aquele senso de humildade, dizendo, Deus, me ajuda a não cair nisso também, porque eu também sou homem, eu também sou de carne e osso, eu também sou pecador. E se eu descobrir que existe pecado em mim, eu tiro o pecado, luto contra o pecado que é em mim e não fujo da responsabilidade, porque depois que eu tirei a trave do meu, eu ainda tenho que tirar o argueiro do outro. Exatamente. Né? Eu também não devo julgar de maneira precipitada, com intenções perversas no coração. E ok, mas se isso foi eliminado, o que sobra é meu dever de julgar. E se eu não fizer isso, eu estou pecando.
E eu creio que essa é uma das maiores ameaças no nosso contexto pós-moderno, onde todo mundo está certo, não tem ninguém errado. Exatamente. Todo mundo tem razão. Essa é a sua Tudo verdade, relativo. essa é a minha verdade. Né? Então, mas a questão é, se a sua verdade está em confronto com a minha, então um de nós dois tem que estar errado. Né? Eu me lembro uma vez eu fui com a minha esposa num hotel e fui fazer o check-in e eu escrevi lá, pastor, né? E o dono do hotel era muito devoto lá, de uma santa. E ele falou, que legal, né? Você é pastor, essas coisas de religião é legal e tal. E ele falou, mas que bom, né? Cada um tem a sua verdade. Aí, pra quem que ele foi falar, né? Aí eu falei assim, o senhor é muito legal, o senhor está sendo muito simpático e tal. Eu posso falar uma coisa pro senhor com respeito, mas com sinceridade? Ele falou, pode. Eu falei, seguinte, se eu tenho a minha verdade, o senhor tem a sua verdade, e a minha verdade é diferente da sua, uma das duas não pode ser verdade. Uma das duas é mentira, né? Porque eu estou dizendo que só dá para ir para o céu por meio de Jesus Cristo. O senhor está dizendo que essa santa aí na parede te ajuda. Um de nós dois tem que estar errado. E eu acho que é o senhor. E ainda tentei, né? Mas olha, eu quero falar isso para o senhor com respeito e tal. Veja, leia isso, leia aquilo e tudo mais e tal. Passei no outro dia, deixei uns folhetos para ele, deixei uns negócios e tal. Entendeu? É nessa hora que nós estamos nos acovardando. Porque parece que é ofensivo discordar de alguém hoje em dia. Exatamente. É um mimimi, né? Exatamente. Se você disser algumas verdades em amor, a pessoa só consegue se concentrar que é falta de amor dizer a verdade, quando é justamente o contrário. É uma expressão de amor você já passou por aquela situação de estar com alface no dente, fazendo a palestra, depois que termina tudo, chega alguém e fala, tem um alface aqui. Por que você não falou antes? Não quis te chatear. Mas todo mundo viu. Tava com o zíper aberto, ninguém falou nada. Tal. Sabe assim, quando você ama, você vai lá e avisa. Quem ama, confronta. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas por quem ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Jesus Cristo disse isso nas cartas do Apocalipse. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Você pois zeloso e arrepende-te. Tá faltando um pouco disso, né? Essa geração mais dodói precisa se lembrar disso. E é por isso, eu creio, que essa questão do não julguei está tão encardida nesses dias, né? Eu acho que tem muito a ver também com temor de homens, né? A gente teme tantos homens que a gente não quer se colocar na situação e as redes sociais contribuem para isso, né? Porque quem colocar um negócio desse, julgo sim, porque precisa, não vai ganhar muita curtida. Cancelado. Exato. A cultura do cancelamento tem exatamente a ver com isso, né? A cultura do cancelamento. Quer dizer, eu não vou nem te confrontar. Eu só vou te bloquear no WhatsApp e marcar você lá como quem não vai ver minhas postagens. Pronto. Eu não tenho nem a coragem de ir lá e, entendeu? Dizer assim, tô cortando você porque não quero mais ver o que você fala, porque o que você fala é um absurdo. Não, você nem faz isso. E essa cultura tá aleijando emocionalmente a gente, que agora a gente está tendo dificuldade de lidar com alguém que pense de maneira contrária, sem enxergar nisso uma falta de amor. É engraçado, porque ao mesmo tempo que não tem verdade absoluta para essas pessoas, elas também não aceitam a verdade do outro, que elas têm que considerar como verdade também, né? Então, vocês já devem ter visto isso, né? Tem um livro chamado A Intolerância da Tolerância. Quer dizer, eu tolero tudo, menos que você não tolere. Entendeu? Quer dizer, então você não é tão tolerante assim, porque quando eu chego e digo, eu defendo a verdade absoluta, você não me tolera. Exatamente. Entendeu? É uma inconsistência disso tudo. Pastor, você falou também sobre imparcialidade, é uma pergunta. Tem como julgar então com imparcialidade? Tem como você ficar Entendi. Já que nós somos pecadores e pode ter uma trave no nosso olho e tal, né? E aí então ter um preconceito com alguém lá, já não gosto dessa pessoa. Já tem o ranço, né? Vou achar um pecado dele em 2 minutos e falar, você tá errado. Nós somos pecadores, nós somos sujeitos a erro e por isso mesmo nós precisamos de muita humildade, né? Tem uma trave no meu olho, eu preciso ver isso, preciso sondar o meu coração, né? Então, para que eu não cometa um julgamento parcial e tendencioso, eu preciso estar muito atento a essas coisas. Eu deveria reunir todas as informações necessárias e às vezes a informação necessária vai envolver que eu chegue no outro e pergunte. Tudo bem com você? Eu te vi na 25 de março lá, quase parei para conversar com você. Você estava com uma moça lá, acho que não era a Priscila não, tua esposa, quem que era? Aí, era minha irmã, tal. Ai, graças a Deus. E tal, né? Você perguntou, você tentou não ser parcial, né?
Então, você precisa ouvir a outra parte, né? Acaso a nossa lei julga alguém sem ouvir, né? E isso é um desafio. Nós reconhecemos, até a Confissão de Fé de Westminster diz isso, concílios erram. E até mesmo as autoridades da igreja, quando vão julgar algumas questões, estão sujeitas a erro. Certo? Isso não é um problema tão grande assim para nós, por quê? Normalmente, quando você conversa com alguém que teve uma experiência familiar bem sucedida, a pessoa olha para isso com olhos mais adequados. Você estava contando aqui no começo da gravação sobre o teu pai e como ele te educou e tudo mais e tal. E o teu pai pegou pesado com você. Mas você contava isso, você não está contando isso com rancor. Não. Você está contando isso como bênção. E eu posso falar a mesma coisa, eu tive uma experiência positiva. Eu fui criado por um pai raiz, mertiolato que ardia, né? E tudo mais, e eu olho para trás e falo assim, foi uma bênção, né? Então, e aí você pode dar um exemplo de alguma vez em que o seu pai errou com você? Eu posso. Você pode dar um exemplo de alguma vez que a sua mãe errou com você? Eu posso. Entendeu? Só que, apesar de admitir que os meus pais erraram comigo, quando eu olho para o todo do trabalho que eles fizeram, eu falo, eles foram maravilhosos. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ser minimalista, pegar aquele dia que ele cometeu, aquela injustiça pequenininha, e à luz daquilo eu ficar tentando olhar o tudo. Não vou julgar nunca, nem jamais, porque eu posso um dia cometer um erro minúsculo. Se for assim, ele não vai fazer nada. Então, não vai dar nem para você educar seu filho. Dá para você dizer assim, o juízo da igreja vai ser imparcial e vai ser perfeito o tempo todo? A resposta é não. Não dá. Dá para garantir que o conselho da igreja nunca vai errar com você, que o pastor da igreja nunca vai errar com você? Não. Só que não pule para a conclusão. Logo, rebeldia, não queremos conselho, não queremos pastor, não queremos exortação, não queremos ninguém nos julgando, porque isso é absurdar, né? É levar o argumento ao absurdo. Não é por aí, a reação não é essa. A reação é orar pelas autoridades. A reação é até mesmo chamá-los e dizer, olha, cremos que os irmãos estão errando aqui. E julgá-los e dizer assim, olha, o que você está fazendo não está certo. É tão legal, eu fui tão abençoado por alguns irmãos que tiveram o comportamento adequado e dizer, pastor, isso aí que você está fazendo, eu estou achando que está errado. E várias vezes as pessoas tiveram razão. E isso não é muito melhor do que sair falando pelos cantos? Não, pastor tá... Aí fica fazendo burburinho. Tá aqui, é o texto de Tiago, olha só. Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Então, qual é o caminho? Ao invés de você sair falando mal, fala com a pessoa e não da pessoa. E isso, então, significará o quê? Nós provavelmente não teremos juízos infalíveis. Provavelmente não. Certamente não teremos juízos infalíveis e provavelmente teremos, vez ou outra, juízos parciais. Seja no nosso exercício pessoal de julgamento, seja no exercício eclesiástico de julgamento. Agora, nós vamos tomar cuidados. Nós vamos olhar para o nosso coração, vamos reunir as informações, vamos assegurar que a outra parte seja ouvida. E isso, inclusive, faz parte do Código de Disciplina Eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Todo pastor, presidente de tribunal, quando começa um julgamento, ele tem que advertir, está lá no Código de Disciplina, ele tem que advertir todos os juízes presentes da gravidade das suas funções, alertá-los para que orem a respeito do assunto, para que pesem todas as evidências, porque eles vão dar conta daquele juízo. É um negócio que tem que deixar os presbíteros tremendo ali, em oração, para que eles façam a verdade de Deus, ok? Mas, ainda sabendo que depois disso tudo pode haver erros, a gente não desiste. Porque eu não trocaria de pai, mesmo sabendo que o meu errou comigo. Eu não trocaria de mãe, mesmo sabendo que minha mãe errou comigo. E eu não saio da igreja, porque ainda é o lugar que Deus mandou eu estar. O Salmo 133 está dizendo que é lá que Deus vai ordenar a sua bênção e a vida para sempre. E é lá que eu quero estar também. Então, imparcialidade nesta vida, não vai ter. Agora, o lugar mais imparcial, o melhor lugar para você estar, ainda é na igreja e ainda é nas estruturas que Deus nos deu. Então, julguemos sim, sempre tomando cuidado. Né? E é curioso, cabe revisão dos julgamentos da igreja. Se o conselho tomou uma decisão que você considerou injusta, você pode recorrer ao presbitério, você pode recorrer depois ao sínodo e do Supremo Concílio. Você tem 4 instâncias de julgamento onde você pode apresentar argumentos bíblicos. E com a Bíblia na mão, o membro da igreja tem mais razão do que qualquer autoridade eclesiástica na nossa denominação. Isso que é bom. Isso é maravilhoso. A autoridade da Bíblia é superior a qualquer um, né? Exatamente. Pastor, agora dica rápida aqui, assim. Se o senhor tivesse que dar passos práticos, como o cristão deveria se preparar para julgar? Tipo, vou mudar aqui minha mentalidade, escutei tudo isso que o pastor Marcos falou, e aí,
quero passos práticos para eu começar a julgar bem todas as coisas. Primeiro passo prático, todo sábado à noite, você coloca o seu despertador, 7 horas da manhã, para você estar bem acordado, desperto na aula da escola dominical. Primeiro passo prático. Por quê? Porque se você não tiver um conhecimento sólido da Escritura, você não terá a mente de Cristo. E sem a mente de Cristo, você não vai conseguir julgar as coisas com os valores de Cristo. Então, é bem curioso isso, né? Você, às vezes, vê um pai de um rapaz do mundo dizendo assim, meu filho tem 18 anos e já teve 40 namoradas. E ele está achando aquilo como uma expressão da masculinidade saudável do seu menino. E, de repente, o pai de um rapaz crente vai olhar para aquilo e falar, não, isso aí não é assim que a gente vê. A nossa mente é outra, nós temos a mente de Cristo. Então, como é que você vai aprender estas coisas? Você só tem um jeito, você tem que conhecer a Escritura. E muitas vezes, no momento em que a crise surge, que você percebe quem pensa de acordo com Deus e quem não pensa. É quando você tem exatamente esse tipo de embate que envolve julgamento, que envolve censura a alguém, que envolve algum desconforto relacionado a ter que aceitar que a palavra de Deus te confronta, que você percebe quem está pensando de acordo com Deus ou não. Alguém já disse que você consegue perceber quem está com cabeça de ovelha e quem está com cabeça de lobo na hora de você dar uma cajadada. Já viu essa, não? Como é que eu sei se é ovelha ou se é lobo? Dá uma cajadada. Porque se for lobo, ele te morde. Se for ovelha, fala, bé, mas ela... Entendeu? Fica pianinha. Então, eu tinha um professor que dizia assim, quando você chegar na igreja, dá uma bronca. Você nem sabe por que está dando a bronca, mas os crentes vão saber por que estão tomando. Brincadeiras à parte, às vezes eu faço isso com os meninos da igreja, principalmente os jovens. Quando eu vou cumprimentar, todo mundo fala, e aí, pecador? E aí, o menino que está bem, está firme, ele fala, ô pastor, somos pecadores mesmo, né? Mas Deus é bom, graças a Deus e tal. Mas aquele que está aprontando, ele fala assim, fulano falou alguma coisa pro senhor, pastor? Não, é mentiroso, hein? E tal. Você fala, já esse aí tá com a ficha suja e tal, né? Entendeu? Essa é boa, hein? É boa, então. Essa E aí, então, você quer mesmo agir bem no que se refere, né? A julgar corretamente? Estude a Bíblia. A menos que você estude a palavra de Deus com regularidade, com profundidade, você não vai ser capaz de detectar os erros. Tá certo? Alguém vai dizer assim, mas precisava confrontar isso, deixa o fulano ir embora, e não sei o quê. E aí as ovelhas que ficam aqui ficam escandalizadas, ficam desorientadas, porque o erro não foi confrontado, o julgamento não foi feito. Né? Então é muito comum isso. Bom, além de estudar a Bíblia, sonde o seu coração. Afinal de contas, por que você está tão preocupado em expor o erro daquela pessoa que está na presidência? É porque você quer assumir o cargo? É porque você concorreu com ele e perdeu? É porque o pai dele ofendeu o seu pai há um tempo atrás? Exemplos mil. Você pode, com aquela pedra na mão de João capítulo 8, atirar a primeira pedra como quem está dizendo, eu estou fazendo isso sem pecado? Sonde o seu coração, você não vai errar. E por fim, mantenha-se humilde. Mantenha-se humilde. Eu tenho as minhas traves. Eu vou me aproximar do irmão para apontar esse erro, mas não como alguém que diz assim, seu miserável, olha só o que você está fazendo aqui, como você me envergonha, que tragédia que é você. Diz assim, irmão, todos nós erramos. Mas faz parte do meu chamado e do seu, a gente ajudar uns aos outros, e aqui eu estou percebendo essa questão. Então, tenha a mente de Cristo, sonde o seu coração e mantenha uma atitude humilde de responsabilidade diante de Deus. Essas seriam as principais avenidas para seguir no caso desse, para você julgar corretamente. Show. Eu tenho uma dúvida aqui também agora, a gente estava conversando, estava pensando, a gente falou muito sobre a questão de dentro da igreja, né? Eu acho que a gente também acaba não julgando o pessoal de dentro da igreja e apontando muito o dedo para o pessoal de fora. E nem entende o que é pecado, não tem em Jesus, enfim. E como é que deve ser então essa nossa ideia de comportamento? Né? Que você vai virar para o sermão da igreja e falar assim, você está errado porque isso é pecado. Mas como é que eu devo, então, olhar para alguém que não é da minha comunidade? Alguém da minha família, ou um amigo meu, que eu estou vendo que está praticando pecado, mas a pessoa nem acredita em Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. Quando ele fala assim, vocês não julgam os de dentro, os de fora Deus vai julgar. É como que dizendo, nós temos uma responsabilidade muito clara de julgar de fato todos os que estão dizendo eu sou de Cristo e resolvem viver em pecado lá dentro. Note,
Eu tenho respeito pelo palmeirense. Mas o palmeirense que quer usar a camisa da Mancha Verde lá na impressora em dia de jogo do Corinthians, na arquibancada geral do Corinthians, esse cara tá pedindo. Você tá entendendo? Então é mais ou menos assim, eu tenho respeito por alguém que quer viver a vida em licenciosidade, porque não acredita em Deus. Mas se ele quer fazer isso e ser membro da igreja ao mesmo tempo, não pode. Entendeu? Então, e nós temos visto várias manifestações desse tipo de problema. Tem gente que quer ser pentecostal dentro da igreja presbiteriana. Ok? Quer mudar a liturgia. Entendeu? Não, eu tenho respeito pelo pentecostal, que está na igreja pentecostal. Uhum. Entendeu? Ok. Tenho respeito pelo batista, que está na igreja batista. Ok? E vou conversar com ele e sempre vai estar claro. Olha, a gente pensa diferente aqui, mas a gente caminha junto e tal. Naquele momento que estamos falando de dentro da igreja, há um pacto coletivo de membresia, em que os irmãos que estão ali estão dizendo, você vai cuidar da minha vida, eu vou cuidar da sua. Isso é ser membro de igreja. Você fez profissão de fé lá, e quando você foi lá na frente, sabe o que você falou? Eu estou sujeitando a minha vida à supervisão dessas autoridades eclesiásticas. Pastor, segura aqui na pontinha, qualquer coisa, você puxa. É isso que você está dizendo. Você não pode, depois que você foi lá na frente e prometeu isso, falar só Deus me ajuda. Não dá. Agora, e o ímpio? O ímpio nunca prometeu nada para ninguém. O ímpio não está descumprindo voto nenhum. Então, eu tendo oportunidade, eu vou falar com sabedoria, aproveitando as oportunidades, uma palavra temperada com sal, o apóstolo Paulo está falando isso, e eu vou manifestar isso. E eu vou ter chance de testemunhar, de evangelizar. A evangelização, ela tem um caráter de condenação do pecado do mundo. Né? Você pega Jonas, né, o missionário mais bem sucedido que já teve, né? 120 mil conversões em 40 dias, 3 mil pessoas por dia, nem Billy Graham bateu essa marca, né? E ele já chegou lá e falou, daqui 40 dias eu vou passar a coisa aqui. Então. E ele chegou condenando. Né? João Batista, maior dentre os nascidos, arrependei-vos. Então existe isso. Você não precisa fazer isso com os pés no peito, não precisa fazer isso com brutalidade, mas a gente precisa manter uma posição. E é legal, quando eu fazia faculdade de Direito, todo mundo sabia. Não, isso aí nós não vamos convidar o Márcio não, porque vai ter uns negócios lá. Ora por nós, eles ainda brincavam assim que nós vamos lá pecar um pouquinho. Então. Esse é um respeito por mim. Ok? Mas e eu dizia, isso aí não está certo, isso aí está errado, isso aqui e tal. Agora, o duro é que muitas vezes o pessoal do mundo está mais tranquilo em ouvir você falar para eles que está errado do que o pessoal de dentro da igreja. Às vezes a pessoa do mundo te procura para saber. Exato, e quando você fala para ele, ele olha e fala assim, nossa, tá isso na Bíblia? Ele presta um respeito pela Bíblia, porque ele diz assim, uau, esse livro aí, o duro é o pessoal com a sua hermenêutica toda deturpada dentro da igreja, que tá vendo você falar aquilo e tá tentando usar... A hermenêutica do diabo, né? É complicado. Né? E o diabo é bom de hermenêutica, ele tentou dar uns dribles lá em Jesus e Jesus só na raiz ali, cortando raiz. Tudo, né? Exatamente. Então é bem essa questão, né? Então, eu acho que é por aí. Pastor, vamos lá, próxima pergunta, porque hoje a chapa tá quente, hein? Hoje vou sair daqui com a minha cabeça expandida em 30%. Se eu devo julgar, considerando tudo que o senhor falou, então eu devo ficar caçando o pecado dos outros, né? Acho que o senhor respondeu basicamente um pouco disso na questão da trave do olho e tal. Mas a gente às vezes tem um costume de, tipo, aprendi a julgar direito aqui. Já abre o bloco de nota daqui, ó. Letícia. Letícia hoje tropeçou e tal. Tem a caderneta lá. Ela xingou o cara no trânsito. É curiosa essa pergunta, né? Todos temos pecado. E se a gente começar a procurar pecado na vida dos outros, a gente vai achar. Ixi, não é difícil não, né? Existe uma fronteira interessante entre exercer uma vigilância saudável, cristã para com os nossos irmãos e passar a ser um polemizador que persegue picuinhas e que fica à espreita do tropeço do nosso irmão para arrumar oportunidades para criticá-lo. E aí, então, você acaba assumindo uma postura exagerada, né? E a melhor resposta que eu encontrei para essa pergunta veio do Catecismo Maior de Westminster, quando, ao comentar os deveres dos cristãos em cada um dos mandamentos, o Catecismo dá respostas maravilhosas. Só vou fazer um breve parênteses aqui, né? A interpretação que Jesus deu aos mandamentos, ela foi muito expansiva, né? Então, quando Jesus falou, não é simplesmente não matar,
Quem odeia o seu irmão já é assassino. Uhum. Não é simplesmente não adulterar. Quem já olhou para uma mulher com intenção impura já adulterou no coração. O catecismo maior, ele pega essa hermenêutica expansiva de Jesus e vai até o âmago dos mandamentos. Então ele diz assim, quando o mandamento proíbe uma coisa, ele está ordenando o contrário. Aí você fala assim, mas não está forçando a barra? Não, não está não. Exemplo, quando está dizendo não adulterar, não terás outros deuses diante de mim, qual é o contrário? Você me terá como seu Deus. Não é uma consequência óbvia e necessária? Quando o mandamento está dizendo, não, você não vai matar, o catecismo está dizendo, você vai promover a vida de todas as maneiras possíveis. Que coisa maravilhosa. Tem, né? É óbvio que isso é bíblico. Nós olhamos para isso e percebemos. Pois bem, o 9º mandamento está dizendo assim, você não vai dizer falso testemunho contra o seu irmão. E aí, quando o catecismo vai comentar isso na pergunta 144, ele diz assim, quais são os deveres relacionados positivamente àquilo que é negativo? Não dar falso testemunho. Significa que você não vai falar coisas mentirosas a respeito do seu irmão. Mas o lado positivo disso, que você vai ter um amor e um desejo, um regozijo pelas coisas boas que podem ser ditas a respeito do seu irmão. E se você vai amar quando se pode dizer coisas boas a respeito do seu irmão, você não vai ficar atrás de picuinha. E a consequência do catecismo é você deve se entristecer pelas suas fraquezas e encobri-las. Aí alguém fala assim, calma aí. Encobrir a fraqueza do irmão, encobrir aqui não é no sentido de não tratar, é no sentido de não expor. Uhum. Porque existe uma diferença grande entre eu chegar e falar assim, Pedro, vamos dar um... Pedro, o seu zíper está aberto. Aí eu falei com você lá no cantinho, você falou, nossa, pastor, obrigado, hein? Aí você... Agora, outra coisa é eu chegar lá no meio do acampamento, assim, Pedro! Ô, mano, peraí, ó o zíper. Qual foi? Uhum. Você está entendendo? Então, quando a gente pensa a respeito disso, caçar as coisas na vida do outro para expô-lo, para julgá-lo, para viver condenando, esse certamente não é o espírito do mandamento. E até é a ordem, né, do processo de julgamento, né, de você ir conversar com a pessoa, sim. Depois se ela não se arrepender, você vai falar com outra pessoa, né? Exato, você vai tratando sempre dentro do menor círculo possível, justamente para que aquilo não vá aumentar desnecessariamente. Uhum. Quando dá para resolver um problema de alguma coisa condenável que alguém fez só com aquela pessoa, é desse jeito que é para fazer. Uhum. Não é para pedir, isso acontece direto. Pastor, o senhor está precisando pregar aqui na igreja sobre não sei o quê, porque o fulano... Entendeu? É comum. Fulano fez isso e não sei o que para não sei quem. Aí o que a gente fala? Então pede para não sei quem falar com o fulano. E aí a pessoa diz, mas esse pastor não quer trabalhar, preguiçoso, sabe assim? Uhum. Como se a gente tivesse que obedecer no lugar do outro. Função, né? Exatamente. Então você tem que tomar cuidado. Uhum. Tente manter isso dentro da esfera mais restrita possível. Por quê? Porque a gente não está querendo localizar erros nos outros para ter de que acusá-los. Então eu acho que esse é um bom espírito. Que era basicamente a função, né? O que os fariseus faziam com Jesus, né? Eles põem uma lupa em cima de Jesus terrível, e quando não aconteceu, não acharam nada, obviamente, mas aí ficaram inventando problemas, né? Você cita um exemplo interessantíssimo. Quando Jesus cura o cego de nascença, é um negócio espetacular. Por quê? Fala para mim na Bíblia onde um cego foi curado. Tem? Alguém na Bíblia curou um cego? Olha só, fizeram chover pão do céu. Moisés, maná tá vindo. Moisés dividiu as águas do mar, certo? Elias multiplicou pães. Tem um monte de coisa que Jesus fez, mas os outros já tinham feito. Ressuscitar morto, Elias, Eliseu fizeram. Mas cego, ninguém fez. Detalhe, o cego de nascença de João 9, ele tinha pesquisado no Google lá. E ele falou assim, desde que o mundo é mundo, jamais se ouviu que alguém abriu os olhos a um cego de nascença. Uhum. E aí quando você vai ler Isaías ou vai ler os Salmos, está dizendo que o Senhor vai abrir os olhos aos cegos. Era uma atividade distintamente messiânica. E Jesus curou. E mandaram chamar os pais do menino para dizer assim, e aí? Querendo tentar um falso testemunho contra Jesus e os pais tentando não se comprometer com ninguém, falaram, eu sei que esse é o nosso filho, eu sei que ele era cego, de resto você não me pergunta mais nada. Para não se comprometer. Uhum. Mas eles estavam querendo caçar alguma coisa. E sabe o que eles arrumaram contra Jesus? Eles falaram assim, não, isso aí está errado, porque para curar o cego, Jesus cuspiu no chão para fazer lodo.
era medicinal naquela época. Eles achavam que saliva tinha poder medicinal e lodo tinha poder medicinal. E quando você cuspia no chão e fazia uma pastinha de saliva com lodo, era como se você estivesse fazendo remédio. E Jesus fabricou o remédio no dia de sábado, e no dia de sábado não pode fazer remédio. Nossa. Tá vendo? Como eles estavam procurando picuinha para ter de que acusar Jesus. Entendeu? E aí, se você quiser ser legalista, você vai encontrar um monte de coisa. Só que Jesus fala assim, escuta, mas se o animal cai no poço, você não vai tirar no dia de sábado? E tantas outras coisas, os discípulos que estão comendo sem lavar a mão, e não sei o quê, e tantas outras coisas. E não era lei de Moisés, era tradição dos homens. Era tradição rabínica, nunca foi lei de Moisés. A lei de Moisés Jesus cumpriu irrepreensivelmente. Ele deixou de cumprir tradição. Tradição ele não cumpriu. E aí todo mundo ficava tentando pegar Jesus nessas coisas. Por isso que temos que tomar cuidado, caçar pecado na vida do irmão, com um olhar crítico. Olha, já falaram do meu terno. Tive uma irmã que chegou na igreja uma vez e falou assim pra mim, pastor, seu filho tá dando muito trabalho para dormir, né? Eu falei assim, tá, irmã. Eu percebi. A senhora percebeu, irmã? Você bocejou na primeira estrofe do hino 47, depois no segundo... Quem dera fosse mentira, Pedro. Quem dera. Depois você bocejou no segundo ponto do sermão e na hora da bênção a gente viu que você pôs a mão na frente, assim? Mas você bocejou uma terceira vez mesmo. Vou orar por você, vou dar um remedinho, tá aqui a funchicória, põe que as cólicas do menino vai passar, você vai dormir melhor. Outra chegou assim pra mim e falou assim, pastor, terno novo, né? Falei, mas a barra não ficou boa, não. Tira essa calça e me traz de noite que eu vou fazer isso aí direito. Não, você vê que a pessoa não tá prestando atenção no hino, na pregação. Você percebe? Essas coisas acontecem. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente acaba prestando atenção naquilo que não precisa, perde muito. No que é secundário, superficial. Exatamente. Né? Então precisa tomar cuidado. Aí na pregação você ia descobrir vários pecados seus, mas na quase, verdade você ficou lá. A vontade que dava de perguntar assim, a senhora sabe do que o pastor falou hoje? Porque a irmã já não estava mais vendo nada ali, né? Então era bem isso. Nossa, é pesado esse assunto, né? E eu acho que dá pra... além das milhares de verdades que a gente carregou aqui, dá pra descer uma verdade. Né? Eu acho que dá. O pastor topa, pastor? Eu não lembro mais o que eu tinha que fazer aí pra descer a verdade. Eu demorei até pra falar, roda a vinheta aqui. Primeira vez, gente, dá um desconto aí. Não me julguem. Não é essencial isso aqui. Isso fica para depois. Pode. Desce uma verdade, por favor. Pode descer a verdade aqui? Então tá, jóia. Se você acompanha esse programa, a verdade que eu queria deixar com você é a seguinte: fuja de um lugar onde você não esteja sujeito ao julgamento piedoso dos seus irmãos. Eles vão ajudar você a viver a vida cristã. Você precisa de alguém que lhe diga a verdade em amor, de alguém que lhe pastoreie, de alguém que faça o julgamento adequado. Ao mesmo tempo em que não é correto, não é bíblico julgar os irmãos em coisas não essenciais, de maneira precipitada e arrogante, e também sem ouvir a outra parte, tomar todas as informações, é um perigo muito grande, e esse certamente é um dos perigos mais atuais da igreja, estar num contexto onde você pode pecar impunemente que ninguém vai falar nada com você. Se você está pecando e ninguém está te julgando, saiba, a Escritura diz que isso é o modo como Deus trata bastardos e não filhos. Em Hebreus, Deus fala, se você está sem correção, então você não está sendo tratado como filho. Abra o olho e corra para um lugar onde as pessoas vão te julgar em amor, pela verdade da palavra, obedecendo aos princípios de julgamento, julgando você com humildade, julgando você com base bíblica, julgando você com amor, sem ficar caçando picuinha, sem estar falando de coisas que não são essencialmente bíblicas. Mas se você está sem julgamento e está pecando à vontade, querido, abre o olho. Deus tenha misericórdia da sua vida. E se você tem alguém do seu lado que está pecando e você está com medo de julgá-lo, saiba, não é virtude. Você precisa, de fato, pelos princípios bíblicos, manifestar o julgamento. Nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar todas as coisas, os anjos caídos. Nós precisamos julgar uns aos outros nesse sentido. Deus nos abençoe e nos encoraje a vencer, a romper com esse padrão pós-modernista que diz que ninguém me julga. Isso não é uma verdade bíblica. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Tô tremendo já. Resumindo o nosso programa, então, só Deus pode me julgar. Uma Você hora de perdeu conversa.
O pastor tava chorrindo agora. Mas eu queria agradecer demais o pastor pra isso. Foi um grande prazer, viu? Grande prazer. É um privilégio mesmo contar com o senhor aqui em São Paulo, poder comer aqui com a gente, conversar. Olha, hambúrguer top aqui, viu? Show de bola. Show de glória, né? Nossa. O pastor até vai voltar mais vezes depois. Com certeza. Vou trazer a família aqui antes de viajar. Vai ter que ser. Queria reforçar, como o pastor disse, nós estamos na All Black Burger, hamburgueria. Sensacional. Ó, o pastor não vai mentir. Como é que foi aquele que eu comi? Como é que chama aquele negócio lá do... Não, a carne do boi, do... Pastrame. Pede pastrame. Quero deixar aqui, novo, sensacional para você vir aqui pro All Black, vem com a família inteira, vem depois do culto, vem depois da coisa dos jovens, vem quando você vier aconselhar alguém julgar, come um hambúrguer e dá uma aliviada. Dá uma aliviada no clima, né? A Rua Armando Penteado 44, que eu já decorei já é meu point. Segunda casa então, é o Black. Equipe maravilhosa, muito obrigado ao Black, é um privilégio também, ó. Junto ao pastor, ao Black, não tem coisa melhor e a palavra de Deus. Graças a Deus, alimento pra alma. O que mais que a gente quer, né? Isso aí. O que mais? A gente sai cheio de tudo. Espírito, o buchinho cheio também, tá tudo tranquilo. Pedro, dá uma bênção ao teu pastor aqui, porque daqui a pouco ele tá lá em Goiânia, né? A gente tem que aproveitar ele aqui. E aproveitar aí você aí de casa, você que tá aqui no Chapa Quente, já gostou do nosso programa. Poxa, quinta-feira à noite, tô aqui escutando essa palavra, receba aí, saia julgando piedosamente, como o pastor falou. E aceite a exortação das pessoas, ó. Isso é um ponto legal pra gente escutar aí o julgamento e analisar biblicamente e mudar também, pra se arrepender. Eu quero pedir a conta, porque o nosso preço já foi pago, né? Total. Vamos lá. Conta, por favor. E se você não concorda, não gostou da coisa que a gente falou aqui, o problema é seu. Não, tô brincando. Deixe seu troco, dê seu troco. Deixe seu troco aí nos comentários. Vamos lá, julgue o que foi falado aqui, mas vamos ver se tem base bíblica também, porque o pastor aqui citou um monte, né? Você que quer também deixar sua gorjeta, deixe seu like aqui no canal, compartilha. Vamos focar em um só? Compartilha para mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então já deixa sua gorjeta aí como compartilhamento, ó. Muito mais barato, hein, do que você ter que vir e deixar dinheiro com a gente. Mas se quiser deixar minha conta, tô brincando. Mas bom demais o papo. Obrigado, pastor. Foi um grande prazer, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado demais. Pastor, só fazendo um jabá aqui, já apareceu no EPP, já apareceu no Direto ao Ponto, já tá aqui no Chapa Quente. Então, ó, siga ele nas redes sociais. Tem Facebook, Márcio Alonso. Segue lá, pastor. Eu tenho Instagram também, mas eu não sei mexer ainda. Mexe lá, pastor, pra gente... Na hora de atualizar. Tem Instagram também. Começa a seguir lá, a gente vai deixar aqui escrito. Começa a seguir lá, que ele vai ter que colocar um monte de coisa agora que a gente divulgou. Isso aí. Um beijo pra vocês e tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus. Tem... Barriga cheia, a gente já não joga nem vê, a gente já tá feliz.